Pessoal, tudo bem? A reflexão de hoje vai ser sobre tomadas de decisões na área da saúde e medicina. Qual fator pesa mais? Segurança ou a eficácia? Então vamos lá, vamos abordar isso de uma forma bem didática e tranquila, tá bom? Muitas pessoas ainda acreditam que a segurança é o principal fator que nos levam a tomar condutas dentro da medicina e outras profissões da área da saúde. Entretanto, há um equívoco nesse tipo de pensamento, tá bom? A primeira coisa a ser considerada na tomada de decisão na prática clínica é a eficácia da medida, tá bom? Então, o que acontece? Muitas vezes, uma medida não terá um grau de segurança adequado, como, por exemplo, um tratamento medicamentoso que pode ter diversos efeitos colaterais. Entretanto, caso esse paciente apresente uma doença, que esse remédio, que tem muitos efeitos colaterais, possa ser útil, nós iremos optar pelo uso do remédio, mesmo ele trazendo diversos efeitos colaterais, porque há uma justificativa clínica que é a eficácia da medicação, tá bom? Óbvio que a gente sempre vai pesar a questão do benefício em relação ao risco, mas vocês precisam entender que não existe risco igual a zero, tá bom? Nada na área da saúde e na medicina de forma geral vai ser isento de risco, tá bom? Então nós não temos uma segurança de 100%. Na verdade, nós trabalhamos com uma coisa que chama grau de insegurança aceitável, tá bom? Isso que muitas pessoas chamam de segurança nada mais é do que grau de insegurança aceitável. E muitas vezes esse grau de insegurança vai ser extremamente alto. Porém, a condição clínica que o paciente apresenta justifica a medida, porque o tratamento proposto tem um benefício comprovado. Então, vou tentar exemplificar aqui para vocês entenderem, tá bom? Nós não temos dúvida que o tratamento com corticosteroides é arriscado, tá bom? Pode causar diabetes, pode causar diversas alterações metabólicas, alteração do humor, vários outros problemas, tá bom? E estão descritos na literatura. E ainda assim, a gente opta por usar corticosteroides em várias situações, tá bom? Por que a gente faz isso, mesmo acontecendo esses problemas que pode acontecer com esse tratamento, que não são de baixo risco, tá bom? Eles são extremamente frequentes e muitas vezes intensos. A gente faz isso porque o problema apresentado pelo paciente é um problema que justifica a gente tomar uma medida ousada, porque nós temos uma prova de eficácia clínica desse tratamento e aí o benefício, na maior parte dos casos, vai justificar o risco. O mesmo pensamento a gente pode fazer para um tratamento com quimioterapia, tá bom? Quimioterapia apresenta, ou radioterapia, outros tipos de terapia contra o câncer, apresentam diversos efeitos colaterais e não são nada seguros, tá bom? Nada seguros. E ainda assim, a gente opta pelo tratamento. Por que ainda assim a gente opta pelo tratamento? Porque a prova de eficácia quando a gente faz essa opção e o benefício justifica o risco. Então, entendam que para o benefício justificar o risco, a primeira coisa que deve existir, na imensa maioria das vezes, é uma prova de eficácia, tá bom? Então você tem uma prova clínica ali de alto grau de evidência que vai justificar você colocar o paciente em risco em relação aos efeitos colaterais e possíveis efeitos de toxicidade de um remédio, porque no final
isso pode ser mais vantajoso para ele. Então, entendam que na medicina nem sempre a segurança vai ser o principal determinante, porque muitas vezes a gente vai tomar medidas que os pacientes terão danos, tá bom? Eles terão dano, mas o benefício justifica esse dano que eles estão tendo, ou essa probabilidade mais alta do dano que eles estão tendo. Então as pessoas têm uma mania muito errada de achar que medicina é tudo em questão de segurança. E de fato a gente fala de segurança, mas a gente, como eu disse anteriormente, fala no grau de insegurança aceitável, tá bom? Vale lembrar que é óbvio que eu estou falando de tratamentos comprovados e que já passaram pelos testes de fase 2 e 3, inclusive até fase 4, ou estão na fase 4, tá bom? Então nós estamos falando de fármacos que têm potenciais de dano que nós conhecemos, tá bom? Ou que quando não conhecemos, ele já foi testado previamente a ponto do benefício para algumas situações superarem os riscos. Que fique claro, medicina é saber arriscar, é a arte de correr risco, tá bom? Muito mais do que a arte de gerir risco, que ainda assim já é algo que envolve ali a situação de dano. A gente tem que saber quando correr o risco, como fazer isso de forma inteligente e de maneira cientificamente justificável. Então esqueçam essa questão de segurança, porque a segurança é importante, mas primeiramente, antes de qualquer coisa de segurança, você avalia se uma droga tem um potencial, ou um tratamento tem um potencial benefício para aquele tipo de problema e se o risco justifica o benefício, tá bom? Então tem que fazer essas duas análises. A segurança é importante, mas ela está numa menor escala. Lembrando que aqui eu já estou falando de tratamentos e fármacos que já estão para lá da fase 3. Nós não estamos falando de fármacos que não foram testados em relação à sua toxicidade e potencial de intoxicação em curto prazo e morte em curto prazo, tá bom? E isso tem que ficar claro também. Mas é só para vocês terem em mente que muitas vezes nós optamos por cirurgias arriscadas, optamos por tratamento com fármacos que são arriscados, como remédios relacionados, como os corticosteroides, como imunodepressores ou imunomoduladores, como quimioterápicos e vários outros remédios. Então, isso deve ficar claro para você, porque toda vez que você estiver diante de um tratamento médico ou de qualquer tratamento na área da saúde, o principal é você ter noção que sempre haverá risco. A grande questão é, vale a pena correr o risco em prol dos benefícios desse tratamento? E aí nós teremos que trabalhar com análises individualizadas, lembrando que o pré-requisito para isso é haver a prova do conceito testada, ou seja, uma prova clínica de eficácia da medida que nós estamos tomando. E isso só vai ser exceção em raríssimos casos, tá bom? Um abraço a todos, espero que tenha ficado claro que nós trabalhamos com gestão de risco e, além disso, em saber correr risco com inteligência.